Do Senhor é que me vem o socorro, do Senhor que fez o céu e a terra. Salmo 120. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. A liturgia de hoje nos apresenta duas passagens profundamente unidas por um mesmo fio espiritual: a perseverança na missão e a força que vem de Deus. Na primeira leitura do livro do Êxodo, capítulo 17, dos versículos 8 ao 13, vemos Moisés com os braços erguidos em intercessão enquanto Israel combate os amalequitas. E na segunda leitura, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, dos versículos 14 e capítulo 4, versículo 2, o apóstolo Paulo exorta seu discípulo a permanecer firme na palavra, a tempo e fora de tempo. Ambas as leituras falam do combate espiritual, que só se vence pela fidelidade e pela oração sustentada na comunidade. Na primeira leitura do livro do Êxodo, no deserto o povo de Deus enfrenta os amalequitas, símbolo dos inimigos da fé e das tentações que nos fazem desanimar no caminho. Moisés, só sobre o monte, levanta as mãos em oração enquanto Josué luta no vale. As mãos erguidas de Moisés são um gesto litúrgico e teológico. A oração é a arma do crente. Quando ele ora, o povo vence. Quando abaixa os braços, o inimigo prevalece. Mas há um detalhe essencial: Moisés não ora sozinho. Araão e Ur sustentam seus braços cansados. Assim, a vitória não é apenas de Moisés ou de Josué, mas da comunhão dos fiéis. A oração da igreja é sempre comunitária. Quando um cansa, o outro sustenta. Quando um tropeça, o outro levanta. O monte e o vale simbolizam as duas dimensões da missão cristã: a contemplação e a ação. Sem oração, o trabalho se torna estéril. Sem ação, a oração se torna vazia. E na segunda leitura, na carta a Timóteo, temos de que séculos depois, São Paulo vive outro combate, não com armas, mas com a palavra de Deus. Ele escreve a Timóteo dizendo: permanece firme naquilo que aprendeste, sabendo de quem o aprendeste. O verbo grego usado aqui, meneim, significa permanecer, ficar firme, como uma âncora que resiste à tempestade. Paulo convida Timóteo a manter-se fiel à escritura inspirada por Deus. Theopneustos, soprada pelo Espírito, é esta palavra que instrui, corrige e forma o ser humano de Deus. O apóstolo prestes a morrer fala como Moisés com os braços erguidos, já cansado, mas sustentado pela graça e pela fidelidade de seus discípulos. Assim como Araão e Ur sustentaram Moisés, Timóteo é chamado a sustentar a fé que recebeu do apóstolo. E Paulo acrescenta: proclama a palavra, insiste oportuna inoportunamente, convence, repreende, encoraja com toda paciência e doutrina. E aqui está o eco direto do Êxodo: não baixar os braços da fé, mesmo quando o cansaço vem, mesmo quando o mundo é indiferente. O profeta e o evangelizador são chamados a manter as mãos erguidas na oração e na pregação. Assim como nós, nos dias de hoje, somos convidados a manter os nossos braços erguidos em oração. A vida deve ser nutrida, alimentada pela oração. Não podemos desistir. E no Evangelho de hoje, em Lucas 18, dos versículos 1 ao 8, após contemplarmos Moisés com os braços erguidos no monte e Paulo exortando Timóteo, nos conduz a uma dimensão, a oração perseverante da fé. Jesus narra uma parábola sobre a necessidade de orar sempre e nunca desistir. Uma viúva que suplica dia e noite diante de um juiz indiferente e injusto. Humanamente, ela não tem poder, nem prestígio, nem recursos. Sua única força é a insistência. Ela é a imagem do crente que, mesmo fraco, não se cala diante do silêncio de Deus. O verbo usado por Lucas, enkaikein,
significa não desfalecer, não perder o ânimo. É o mesmo espírito que animava Moisés no deserto e Paulo na prisão. A perseverança na oração não é teimosia humana, mas ato de fé no caráter fiel de Deus. Aquele que prometeu cumprirá. E Jesus cria um contraste poderoso. Se até um juiz injusto cede diante da insistência da viúva, quanto mais Deus, o justo e misericordioso, atenderá a seus filhos que clamam dia e noite. Mas o ponto central da parábola não é apenas a resposta divina, é a constância da fé. E por isso o evangelho termina com uma pergunta cortante: quando o filho do homem vier, encontrará fé sobre a terra? E aqui o texto grego é ainda mais intenso. Literalmente, encontrará a fé sobre a terra, isto é, aquela fé perseverante e confiante que não deixa abater pelo tempo? Temos então uma dimensão espiritual aqui. E tal dimensão espiritual pode ser unida a Moisés, Paulo e a viúva. Moisés com os braços erguidos até o pôr do sol, símbolo da oração intercessora que sustenta o povo. Paulo persevera na palavra, a tempo e fora de tempo, símbolo da fidelidade doutrinal em meio à aprovação. E a viúva, que clama sem cessar diante do juiz, símbolo da alma orante que confia no tempo de Deus. E esses três rostos revelam a mesma atitude espiritual: fé que permanece, fé que luta, fé que não se cansa. Em cada um deles, o centro é o mesmo. O ser humano se desgasta, mas Deus permanece fiel. Moisés cansa os braços, Paulo sofre prisões, a viúva enfrenta a indiferença. E ainda assim, todos sustentam a esperança. E quantas vezes nós, os que, como a viúva, clamamos sem resposta aparente, pedindo por justiça, conversão, paz e consolo? Quantas vezes, como Paulo, sentimos que a palavra parece pouco ouvida e a missão pesada? Ou ainda como Moisés, sentimos que nossas forças se esgotam e precisamos de alguém que sustente nossos braços. Mas é justamente nesse cansaço que a fé se renova e se prova de forma autêntica. O cristão não reza porque já vê o resultado, mas porque confia no Deus que escuta mesmo no silêncio. A oração perseverante transforma antes o coração do ser humano do que as circunstâncias. E é ali, na fidelidade cotidiana, que o reino de Deus acontece, discretamente, mas com poder. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso.